Eu lerei a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu lerei a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo número 7. E neste capítulo 7, os versos 13 e 14. Mateus 7, 13 e 14. Se você tem uma Bíblia aí, ou em algum dispositivo eletrônico, quiser acompanhar a leitura, o texto vai ser igualmente projetado. Nesta igreja nós temos um costume, que é quando vamos ler a palavra de Deus, nós demonstramos externamente nosso respeito para com a Bíblia. Cremos que a Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Você pode ler muita literatura, mas não encontrará algo semelhante à Bíblia Sagrada. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Cremos que o que está escrito na Bíblia, ainda que tenha sido intermediado por uma inteligência humana, no caso do texto que leremos Mateus, foi, sobretudo, movido pelo Espírito Santo de maneira singular, que você não encontra em outro texto qualquer. Nós temos diante de nós a palavra de Deus. Então nós temos um costume, é externar nosso respeito para com a palavra de Deus, colocando-nos em pé para a sua leitura. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Oremos. Senhor Deus, eterno Deus, santo e vivo Deus, séculos atrás, um dia o Senhor Jesus disse estas palavras, e o teu servo Mateus, orientado pelo Espírito Santo, as transcreveu. Ao longo destes séculos, estas palavras têm ecoado ao redor do mundo todo e na vida de tantas pessoas. E pedimos a Deus que o Senhor nos dê uma compreensão do que Jesus quis dizer quando ensinou desta forma. E que o Espírito Santo nos ajude a entender que o Cristo vivo fala hoje também com cada um de nós. E assim, ó Deus, nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe e fazemos esta oração no nome do único mediador, Jesus Cristo, e todos dizemos amém. Pode tomar o seu assento. Aonde ia Jesus, ali também afluíam multidões de pessoas. Parece que havia uma atração que a pessoa de Jesus exercia. Quando ele estava num local, surgia uma multidão. Quando ele estava na casa de alguém, entravam tantas pessoas pela porta da casa de alguém a ponto de se apinhar ao redor da porta e das janelas. Quando ele pregava em lugar aberto, a multidão era tão grande que ele procurava algum lugar para melhor projetar a sua voz. Por exemplo, pregando à beira de um lago chamado no Novo Testamento de Mar da Galileia, ele entrou num barco e se afastou alguns metros. Outra ocasião, ele subiu na encosta de uma elevação e pronunciou, por exemplo, o que temos aqui diante de nós, o famoso Sermão do Monte. Mas o fato ao qual eu quero chamar a sua atenção inicialmente é este. Aonde ia Jesus, ali afluíam multidões.
e guardadas as devidas proporções e levado em consideração o tempo no qual nós vivemos, de alguma maneira ainda é assim. A presença de Jesus Cristo, espiritualmente presente, por exemplo, nesta casa esta noite, exerce sobre o ser humano algo semelhante a uma atração, a um chamado. E a razão para isso não é tão superficial quanto a mera curiosidade. De fato, o ser humano é uma criatura curiosa. E nós temos algo que nos move em massa, em coletividade, algo gregário que nos faz interessar por algo que chama a atenção. Mas é mais do que isso quando nós estamos pensando na pessoa de Jesus. É mais do que curiosidade. Você pode tentar analisar como se fosse um fenômeno social, mas é mais do que isso. Uma característica antropológica, é mais do que isso. É porque o ser humano foi criado por Deus, foi criado para Deus, e existe uma ligação rompida, sim, mas uma ligação também perdida, mas existe uma ligação entre o homem e Deus, que é o que estabelece este fenômeno universal, mundial. Jesus desperta e atrai. Ele era totalmente consciente disso. Ele sabia dessa atração espiritual entre ele e as pessoas a quem ele ministrava. E como Jesus dispôs disso, então? É mais. Você pode conhecer um líder extremamente carismático. E o mundo tem algumas pessoas com essa qualidade. São pessoas que conseguem, pela sua presença, pela sua fala, arrebatar as pessoas. E quantas vezes esses líderes carismáticos usam os seus talentos incomuns para nos manipular, não é verdade? Para nos conduzir, talvez até contra o nosso melhor interesse. É só você olhar para o mundo. Jesus não era apenas um orador carismático. Não é. Ele conseguia, eu quero frisar esta primeira colocação, despertar uma atração incomum. Mas como ele usava essa atração incomum que ele despertava? Diferente de tantos líderes religiosos por aqui, por ali, por acolá, Jesus nunca usou isso para seu ganho próprio. De fato, onde ele estava, surgiam milhares de pessoas prontos para ouvi-lo, interessados em ouvi-lo. Mas Jesus Cristo, ao mesmo tempo, e em contraste com isso, a palavra de Deus nos revela, sequer tinha palavras dele onde reclinar a cabeça. Não, Jesus não era como um desses homens que a gente vê na televisão e na internet e por aí vai, que parece que quer enganar as pessoas. São habilidosos, manipuladores, querem iludir as pessoas para ganhar em cima delas. Jesus não. Jesus também, com muita firmeza inclusive, resistiu à tentação de canalizar a sua influência para algo político. Não que houvesse muito paralelo com o que eram os problemas do mundo daquela época, pelo menos ideologicamente, com o mundo de hoje. É difícil a gente traçar paralelos aqui, mas havia lados, havia grupos, e propuseram a Jesus, te faremos rei. Por detrás estava uma outra coisa, nós vamos fazer uma revolução no teu nome, nós vamos te colocar como nosso capitão e nós vamos virar a mesa aqui. E ele, sabe o que a Bíblia diz? Saiu do meio daquele grupo de pessoas. Então ele não usou a sua incomum atração sobre as pessoas para se avantajar pessoalmente. Ele não usou a atração que ele desperta até hoje no coração das pessoas para promover alguma bandeira partidária. De que forma Jesus usou essa atração que ele desperta no coração das pessoas? Eu lhe mostrarei biblicamente. Jesus o fez para o bem das próprias pessoas que o ouviam.
Jesus, que poderia ter se instalado num lugar e exigido que as pessoas fossem até ele, diz a palavra de Deus, Atos 10, 38, andou por toda parte fazendo o bem. Ele ia até as pessoas. Que humildade, que prontidão, que disposição, que interesse, Jesus. E as pessoas que o ouviam, por vezes, reconheciam que estavam diante de algo sem igual. Relata no Evangelho de Lucas, capítulo 4, que numa reunião de sábado de uma sinagoga dos judeus, lá na antiga nação de Israel, Jesus foi o pregador naquele sábado de manhã, e as pessoas que ouviam estavam admiradas, tomadas de espanto, porque ouviam Jesus ensinar de uma maneira que eles nunca tinham ouvido nada igual. E daí você pode guardar uma lição aqui no seu bolso, no seu coração, no seu pensamento, de fato. Até hoje, existe uma diferença muito grande entre os ensinos dos homens, mesmo religiosos, mesmo aquilo que é chamado de espiritual. Existe uma diferença muito grande entre as ideias dos homens e a verdade viva do céu que Jesus Cristo revela. As pessoas estavam espantadas com ele, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. As pessoas estavam admiradas com ele, porque ouviam sair de sua boca palavras de vida. E este dom, se é que essa é a minha expressão correta, talvez não seja, mas este dom de Deus em Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que fazia com que ele conseguisse enxergar dentro do coração de alguém, que ele conseguisse falar ao coração de alguém. Ele não usou isso nem para si, nem para causa nenhuma, mas usou isso para o bem das pessoas. Bem, inclusive, que chega ao seu ápice, não com uma pregação ou com um ensinamento, mas com seu sacrifício na cruz do Calvário. O texto que nós lemos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estas palavras que chamaram a minha atenção, que eu me senti dirigido por Deus a trazer a mensagem esta noite, nestas palavras, foram palavras de conclusão de uma pregação. Se você é pregador, se você escuta pregadores, você sabe que a conclusão é muito importante. Você pode trazer ideias muito boas, mas você precisa colocar que as pessoas saibam o que fazer com essas ideias. Senão é só um discurso bonito. Jesus Cristo está dando conclusão ao famoso Sermão do Monte. Sermão do Monte que começa em Mateus capítulo 5, verso 1, e vai até Mateus capítulo 7, versículo 27. Se você sentar para ler, 18 minutos. Se você ler um pouco mais vagarosamente, 20, 23 minutos, você conclui a leitura disto. Certamente que o que nós temos aqui é uma anotação resumida daquilo que Jesus expandiu ao longo de mais alguns minutos naquela ocasião. Mas eu quero destacar isto: é o final da pregação. Ele está caminhando para a sua conclusão, o que me ensina algo sobre Jesus Cristo para você pensar também. Jesus Cristo não está interessado em meros ouvintes. No Sermão do Monte, Jesus Cristo faz declarações impressionantes sobre a vida bendita, sobre a vida abençoada, sobre como nós devemos andar diante de Deus, em nosso relacionamento com Deus, na oração, no jejum, nas ofertas, sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo, especificamente no ponto do perdão. Ele fala sobre como nós devemos viver nossa vida em relação às preocupações com o nosso sustento e a ansiedade que hoje está aí ao redor do mundo todo. Mas Jesus não estava interessado apenas em ter ouvintes. As pessoas ouvem uma palestra ou uma pregação que impacta e saem dizendo assim: que mensagem, e dizem para os outros: você precisa ouvir o que eu ouvi, porque mexeu comigo, porque me impressionou. E no mundo no qual nós vivemos, tudo se resume em likes e visualizações, quantas curtidas e quanto alcance daquele vídeo no Instagram ou no YouTube ou qualquer outra rede social. Você percebe como Jesus
despreocupado com isso, vira o seu foco para aquelas pessoas que o estavam ouvindo num nível individual, quando diz para elas o que deveriam fazer com aquilo que estavam ouvindo. Entrai pela porta estreita. Eu quero enfatizar este ponto. Não era o interesse de Jesus Cristo, descendo da montanha no final da pregação, que as pessoas dissessem para ele: Jesus, que mensagem! Que as pessoas dissessem para ele: Jesus, que pregação, que ilustrações, que comparações, que inteligência. Nunca foi este o objetivo de Jesus. Houve uma situação, está relatada lá no Evangelho de Lucas, que uma pessoa estava ouvindo pregação de Jesus, emocionada, tomada de emoção, de impulso, disse assim: bendito sejam os seios que te amamentaram e o ventre que te gerou. Estava tomada de emoção, disse: que homem maravilhoso, bendita seja. Jesus respondeu para ela: benditos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nunca foi. Jesus não gosta de bajulação. Jesus não está procurando elogios. Jesus não está preocupado em causar uma boa impressão. Aliás, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai tirar a prova do que eu estou dizendo. Mas ele está preocupado se as pessoas que ouvem o que ele está dizendo realmente vão colocar aquilo no seu coração e na sua vida. Então ele usa uma comparação. Entre por uma porta. Da maneira como Jesus aqui usou de uma comparação, ele está basicamente dizendo que existem duas portas. E parece que o mundo hoje nos diz que existem milhares de portas, mas Jesus é mais sábio do que todos, amém? Ele é mais inteligente do que todos. Ele enxerga, de fato, talvez no mundo hoje que a gente vive, pareça haver milhares de portas, mas há muitas portas que todas levam para um único caminho, se assim eu vou me expressar. São portas que são uma porta só, vão todas para o mesmo lado. Então ele nos mostra que existem duas portas. A preocupação dele, eu quero dizer de novo, é com os seus ouvintes, com as pessoas que estão, não disse estavam, disse estão, ouvindo a sua voz, e se elas realmente passarão da barreira de meros ouvintes para alguém que faz algo para além de só ouvir, guardar no coração, praticar, isto é, levar para a vida. Este é o objetivo do Filho de Deus. É ainda. Então Jesus diz: entrai pela porta. É uma ação, é uma escolha, é um passo que se dá. Entrai pela porta. Não era para repetição, perdoe-me ser repetitivo, não era apenas para que ele fosse aplaudido no final da pregação. Era para que aquelas pessoas que o estavam ouvindo entrassem pela porta. Vamos tentar entender por que é que ele se expressou dessa maneira? Entrai pela porta estreita, e ele fala de uma porta larga e de uma porta estreita. As cidades principais naquele tempo, dizem os eruditos, os acadêmicos, os estudiosos, as cidades principais daquele tempo eram, as cidades principais, não os vilarejos, não os lugarejos sem importância. As cidades principais eram muradas. O mundo antigo era caracterizado por guerra atrás de guerra, com sítios, com invasões, com todo tipo de coisa. Então as cidades principais eram muradas. Nas cidades principais estavam os maiorais, os poderosos do mundo de então. E se há muros, obviamente a porta, não faz sentido você ter muros e a porta escancarada. Mas se você adentrasse, inclusive alguns desses muros ainda existem. Algumas dessas portas, inclusive, por espantoso que seja, portas de 2000 anos existem lá do outro lado do mundo. Você encontra um portão muito grande, e as casas de alguns de nós têm isso. Casas antigas têm isso, aqueles portões de garagem que são grandes, e depois uma porta para o pedestre, uma porta mais simples, mais fácil de abrir. No mundo antigo era assim, só que um pouco diferente.
Quando chegava em Jerusalém, Pôncio Pilatos, o governador romano, cercado de centuriões e de carruagens e de cavalos e vestido como imperador romano, abriam-se os portais da cidade e Pôncio Pilatos era recebido como governador romano. Mas se fosse uma pessoa comum e chegava na porta da cidade, eles abriam aquela portinha. E se a pessoa tinha direito de entrar, era uma portinha. Muitas vezes, veja bem, quando eu estou dizendo portinha, eu estou dizendo portinha mesmo. Muitas vezes era uma portinha bem desconfortável, que a pessoa tinha que se abaixar para passar e se curvar. E você não imaginará Pôncio Pilatos, o governador romano, chegando e abrindo a portinha para ele, ele descendo do seu cavalo romano poderoso e se abaixando. Não. Ele diria, sabe com quem está falando, não? Quando Jesus escolheu a porta estreita, penso eu, que a imagem conectou, fez um clique na cabeça de todo mundo que ouviu a sua mensagem. Ele estava falando de uma portinha pequenininha mesmo. Ele está falando de uma portinha que não é feita para os maiorais. Ele estava falando de uma portinha que para entrar você tem que se curvar. Ele estava entrando de uma portinha que ou você entra ou a bagagem, não dá para entrar os dois ao mesmo tempo. E será, permita-me, explorar esses detalhes aqui por alguns minutos com a sua imaginação, porque foi Jesus que escolheu representar o Evangelho com essa portinha. A palavra Evangelho significa boas novas, é a mensagem de que nós humanos não podemos resolver o nosso problema espiritual por nós mesmos. Nós precisamos de uma intervenção da parte de Deus. E Deus faz essa intervenção por meio de Jesus. Jesus veio ao mundo, o próprio Deus vindo ao mundo. Jesus viveu uma vida sem pecado, eu não, mas ele sim. E ele foi crucificado na cruz do Calvário. Não foi apenas uma morte de mártir, não foi só uma trama dos seus inimigos. Foi um sacrifício, isto é, foi uma substituição. Jesus estava lá morrendo no lugar de alguém. A morte que estava reservada para alguém. Jesus estava morrendo a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus estava morrendo a morte. Estava sendo substituto de quem? Ele diz, o texto que foi recitado aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem principal da Bíblia. Você pode tentar encontrar aí no YouTube gente que discute isso, aquilo, data de não sei o quê, como foi que tal coisa aconteceu. Eu não vou me perder em detalhes hoje. A mensagem principal da Bíblia é esta. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Está em 2 Coríntios 5, aquele que não conheceu o pecado, Jesus que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nele, isto é, em Jesus, fôssemos transformados, fôssemos feitos justiça, aceitáveis. Deus apagando e esquecendo-se dos nossos pecados. Esta é a mensagem. Este é o tema principal da Bíblia. Esta mensagem é comparada a uma portinha. Por quê? Permita-me imaginar isso. Primeiro, porque o maioral, o grandioso, o importante não entra por uma portinha. O importante manda que se abram os portais. Para você chegar a Deus, por meio de Jesus Cristo, você precisa mesmo se esvaziar. Você precisa mesmo se esvaziar de títulos, de feitos, de posses, para você poder chegar a Deus por meio de Jesus Cristo. Você tem que entrar com a humildade de quem aceita entrar por uma portinha. A questão no nosso coração humano é que nós temos um complexo de importância. Talvez não nos nossos relacionamentos humanos, talvez não nesta ou naquela área da vida, mas nós temos um complexo de importância quando o assunto é Deus. Nós tendemos a valorizar, inflacionar
O valor das coisas boas que fazemos, com quantas sejam, nós tendemos a inflacionar o valor delas e, consequentemente, a deflacionar, isto é, diminuir e minimizar o peso de nossos pecados, a fim de que, fazendo uma conta simples e rápida aqui de cabeça, eu sou aceitável. Fazendo uma conta simples e rápida aqui de cabeça, o saldo é positivo. Para entrar por uma portinha, você precisa reconhecer que o saldo não é positivo. Podemos verificar isso juntos? É rápido. Responda só para o seu coração. Está escrito na palavra de Deus: não matarás. Mas o Filho de Deus, o Mestre dos Mestres, disse que aquele que odeia, aquele que engaja-se em calúnia, destruindo a reputação do seu próximo, e até aquele que age para com o seu próximo de maneira agressiva, injusta, cruel, é igualmente responsável, é equivalente ao assassinato. Sim, não é Hugo que está dizendo isso, está na palavra de Deus, no mesmo Sermão da Montanha, são palavras do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Então talvez nós pensaríamos assim: olha, eu posso ter feito uma ou outra coisa errada aqui, mas eu nunca matei ninguém. Será que Jesus Cristo assina embaixo desta afirmação? Ele que conhece o coração? Ele que conhece o ódio, a calúnia, a difamação e a ofensa que permeia nossos relacionamentos? Pense neste ponto, pense nisto, sim, por favor, pense. Porque eu estou verificando uma afirmação aqui com você me acompanhando, você acompanhando junto comigo. Também está escrito na palavra de Deus algo que quando eu penso na gravidade disso me faz arrepiar. Porque está escrito assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor, veja bem querido, isso está lá nos 10 mandamentos. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Eu duvido, permita-me falar aqui com alguma impetuosidade, eu duvido que alguém aqui debaixo deste teto seja inocente de nunca ter tomado o nome de Deus em vão. Eu duvido. Eu duvido porque está na nossa cultura. Está no falar que nós recebemos dentro de casa e nas ruas e nos relacionamentos. A pessoa toma um susto e grita: Jesus! Toda vez que alguém conta uma piada com o nome de Jesus, toda vez que alguém desdenha do nome de Jesus, toda vez que alguém toma o nome de Deus em vão, veja como é sério este assunto, querido. É muito sério que eu estou conversando com você. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Como eu poderia ter esperança de escapar se está escrito: o Senhor não terá por inocente? Disse Jesus Cristo: não adulterarás. Está nos 10 mandamentos. Mas Jesus Cristo explicou isso. Que quando nós damos asas à nossa imaginação, olhando para alguém e o pensamento é imundo, é um pensamento sexual imundo, isto é igual, equivalente a adulterar. Está escrito na palavra de Deus, não fui eu que escrevi, está escrito na Bíblia Sagrada, que nós não devemos usar de mentiras, porque Jesus Cristo nos diz que o pai da mentira é o próprio ser infernal, o espírito maldito e maligno, Satanás. Então eu tinha proposto entrar neste assunto, não para a conversa ficar séria demais, não. Mas para verificar um ponto, a afirmação de que o saldo não é positivo. Você pode varrer isso para debaixo do tapete. Você pode dizer que o que eu estou falando aqui é um monte de bobagem. Você pode achar que isso não é importante e esquecer disso, mas inclusive eu queria te dizer, não faça isso. Mas você pode fazer isso. Você pode esquecer dessa pregação por anos da sua vida. Mas todos nós, um dia, compareceremos perante a face de Deus. E o que faremos? O saldo. Faça a conta aí, rapidinho, de cabeça. O saldo não
é positivo. Então, quando eu digo que para entrar por uma portinha, a gente tem que esquecer que não é maioral, não é que eu estou falando para a gente dar mais valor para uma coisa ou outra, não. Primeiro, que quem diz isso é a Bíblia. E segundo, ela está nos fazendo apenas uma chamada para a realidade. Uma chamada, queridos, para a realidade. Eu disse que a portinha, muitas vezes, era baixinha. E se você for um pouco mais privilegiado, no sentido vertical, para entrar na portinha, tinha que se abaixar. Pôncio Pilatos ia achar isso uma humilhação. Mas eu estou pensando aqui em figuras, em comparações. E eu acredito, se essa portinha representa o Evangelho, ela diz que você tem que se curvar. Direi uma palavra mais específica. Você tem que se prostrar diante de Jesus. Tem que se prostrar. O relacionamento com Cristo não é um relacionamento com iguais. Não é um relacionamento entre equivalentes. Eu e Ele aqui, não. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então, quando a Bíblia Sagrada nos fala de uma exigência de reconhecimento para que nós sejamos admitidos na presença de Cristo, na graça de Cristo, sim, você não entra com licença aqui, Senhor Jesus, não. Você deve se curvar diante dEle. E não é apenas uma reverência como um gesto externo, não. É algo aqui do coração. Você se curva, você reconhece Deus. Deus. Você reconhece como Deus é grande e poderoso e santo. E como Deus é glorioso. Então você se curva diante de Deus. Parece que no mundo isso não é difícil de entender. Eu estava vendo no Instagram essa semana um ator que estava lá diante do rei Charles III e se curvou todinho. Fez todo um salamaleque lá, uma reverência. Estava lá o rei Charles vestido de rei e o homem se ajoelhou diante dele e o rei tirou uma espada, que coisa cênica, não? E ele coloca a espada no ombro do homem. Então parece que diante de um homem, mas o rei Charles é só um homem. Mas diante de um homem a gente se curva. Entra uma autoridade aqui, entra um juiz ou uma autoridade do poder executivo e nós todos ficamos de pé e colocamos a nossa melhor vestimenta. E quanto mais diante de Deus, não? Quão maior é Deus do que os homens? Quão maior? A portinha, você tem que se curvar para entrar. Meu último pensamento neste texto tem a ver com as bagagens. Uma portinha estreita não dá para entrar com muita bagagem. E você chamará de bagagem aqui, pensando, imaginando comigo, você chamará de bagagem, bem, o quê? Tudo isso que a gente carrega com a gente para todo lado. Quem eu sou, os livros que eu li, as minhas ideias, o que eu penso, e tudo que eu já fiz, e tudo que eu tenho, as nossas bagagens. Que tal entrar sem bagagens? E dizer ao Senhor Jesus, eu venho a Ti, Senhor, assim. Não tenho nada para trazer para o Senhor. Você acha que os seus diplomas, as suas leituras, o seu dinheiro, os seus títulos, você acha que isso vai impressionar Deus? Você acha que isso vai impressionar Deus? Não. Venha a Deus assim de coração. Eu prego a palavra de Deus praticamente a metade da minha vida. Eu não sou tão velho assim. Eu prego a palavra de Deus praticamente a metade da minha vida até hoje. Eu sei, por experiência, por conversar, por ouvir, por conhecer pessoas, algumas das objeções que se levantam. Não, eu não quero trocar de igreja, não é disso que eu estou falando hoje, eu estou falando de Jesus. Não, eu não quero que a minha vida seja mudada dessa ou daquela forma.
Por que não? Eu fiz uma promessa para minha mãe, que eu nunca iria mudar de caminho. Eu conheço, eu converso com as pessoas, eu escuto. Já são quase 20 anos escutando o que as pessoas falam. Alguns dizem, pastor, eu sei que Jesus quer este lugar especial no meu coração, mas eu ainda não estou pronto. E alguém diz, eu ainda não estou pronto hoje. Diz, eu ainda não estou pronto amanhã. Diz, eu ainda não estou pronto daqui a um mês, daqui a um ano. E depois não diz mais nada. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Se você está aqui esta noite, inclusive, você está aqui porque alguém te convidou, alguém te fez um convite especial. E aqui na nossa igreja a gente faz isso de tempos em tempos. A gente ora pelas pessoas que nós queremos convidar e nós a convidamos aqui. E eu quero que você saiba, sim. A razão por que nós trazemos os nossos convidados para cá é porque nós temos algo aqui, não na plenitude, mas em Jesus, algo que é especial e que a gente não quer guardar só para nós. E é por isso que a gente é apaixonado com essa mensagem. Você ouviu falar aqui de salvação desde o começo do culto até agora. Sabe o que é salvação? Salvação é o dia em que você se encontra com Jesus. Você nasceu num país cristão. Talvez você tenha sido batizado na infância em alguma igreja. Você certamente viveu debaixo assim, de uma influência cristã toda a sua vida até hoje. Mas quando nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de algo maior do que isso. É quando alguém pode olhar e dizer assim, teve um dia em que eu me encontrei com Jesus. E isso não são meras palavras. Isso não é só discurso. É quando alguém diz, houve um dia em que eu me encontrei com Jesus. Sabe como é o encontro com Jesus? O encontro com Jesus é aí dentro do seu coração. Tem 20 e poucos minutos, 30 minutos, que eu estou falando aos seus ouvidos. Obrigado por sua paciência. Mas se algo chegou ao seu coração, não foi Hugo. Hugo não é capaz. Se uma voz, se um toque chegou ao seu coração, foi Jesus. Foi Jesus. Então, se o Jesus vivo está pregando hoje, como pregou aquele dia, lá no pé da montanha, ele usaria talvez, ouso dizer, as mesmas palavras para falar com este grupo de pessoas que está aqui. Entrai pela porta estreita. Ele nos mostra haver duas portas. Não está falando de religião, portanto, religiões existem milhares. Não está falando de filosofias, isso também existe para puxar com o rodo. Ele está falando de uma decisão. Eu seguirei Jesus. Você ouve falar de Jesus a vida toda, mas tem um dia em que esse encontro com Jesus acontece dentro do seu coração. Você tem crescido debaixo de uma influência de cristianismo cultural, mas a palavra de Deus viva, o Evangelho, pode chegar ao seu coração. E aí Jesus diria, repito as mesmas palavras, entre pela porta estreita. Se você olhar pelo mundo, você não vai ver uma multidão de gente entrando pela porta estreita. Está aqui. Você vê uma multidão de gente entrando pela porta larga. Mas o que Jesus Cristo revela? A porta larga conduz à perdição. Perdição hoje, perdição final, perdição eterna. A porta estreita. O caminho de quem diz, eu seguirei Jesus Cristo. A porta estreita conduz à vida. Vida hoje, vida final, vida eterna. Diz Jesus Cristo, portanto, por fim, entre pela porta estreita. Você entrará? Jesus diz contigo, entre pela porta estreita. Você vai entrar? Você deseja entrar? Eu gostaria então de concluir a minha fala com um tempo de oração e me colocar à sua disposição para orar pela sua vida. Talvez os assuntos que eu toquei aqui
tragam muitas dúvidas para você. Sabia que você pode ter dúvidas, mas ao mesmo tempo dar um passo na direção de Jesus? Você pode dizer para as suas dúvidas assim: eu não darei ouvidos a vocês agora, eu darei ouvidos a Jesus que está falando na Bíblia pelo Espírito Santo no meu coração. Talvez haja mesmo um conflito, um choque, e você dizendo: o que eu ouvi aqui vai ao encontro de tanta coisa da minha vida. Mas você pode dizer: eu vou seguir Jesus. Talvez você esteja preocupado demais. Se eu disser sim para Jesus hoje, eu vou ter que isso e aquilo e não sei o quê. Não deixe que isto seja na sua vida uma pedra de tropeço. O convite que eu estou fazendo no nome de Jesus que me enviou aqui. É o convite para que você diga em seu coração: eu seguirei Jesus. E é esta a razão pela qual eu agora vou orar. Então eu peço que você curve a cabeça, feche os olhos. Tudo que nós temos aqui, tudo que Deus fala ao nosso coração, chega a este momento, o momento de orarmos. O momento em que você vai vir a Deus com o seu coração. Você me diria: eu não sei orar. Permita eu sugerir então, que você ore assim: Senhor, diante do que eu ouvi aqui, eu seguirei Jesus. Obrigado porque Jesus morreu por mim na cruz. E obrigado porque Jesus me oferece o perdão dos pecados. Me ajuda, Deus. Me ajuda a seguir Jesus. Me ajuda a entender. Me ajuda a crer. Me ajuda, Deus. Eu peço em nome de Jesus. Se você orou assim, com estas palavras ou com outras palavras, eu quero muito orar pela sua vida. Eu peço que você faça um gesto com a sua mão rapidamente. Eu verei, Deus verá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Você também, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça um gesto com a sua mão, eu quero orar pela sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus e a você também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra que é viva. E porque o Espírito Santo fala ao nosso coração na tua palavra. Eu peço a Deus que a palavra do Senhor caia em cada coração como uma semente. E que cada coração seja uma boa terra, na qual essa semente caia para dar fruto, Deus. Fruto que glorifique o nome de Jesus Cristo. Então, Deus, eu quero primeiro de tudo orar por estes que levantaram a sua mão. O Senhor tocou o coração destas pessoas. E eu oro que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, Deus. Eu oro que o Senhor lhes dê um entendimento do teu plano de salvação. Liberdade para tomar a decisão de seguir Jesus Cristo. E descobrir em Jesus, Deus, a paz, a alegria, o perdão dos pecados e a vida eterna. Talvez alguém, Deus, não quis levantar a sua mão, mas o Senhor está vendo o coração. Alguém está com dúvidas, alguém não gostou do que ouviu, mas o meu pedido, Deus, que eu faço ao Senhor, é que a tua palavra caia em cada coração como uma semente, para dar fruto para a glória do nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela tua presença conosco. Nós viemos a esta casa de oração para começar a semana na presença do Senhor. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, Deus. Pedimos ao Senhor que nos guarde de todo mal, de todo perigo. Pedimos ao Senhor que continue falando ao nosso coração. Pedimos ao Senhor que a tua presença nos acompanhe. E estamos certos de que em Jesus o Senhor nunca nos abandonará.
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada vida aqui presente, hoje e todos os dias, até ao dia de Jesus voltar para nos buscar. Que assim seja em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Amém.